Nerdmaster Recomenda. Saudações videogameísticas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e mais um Nerdmaster Recomenda. Olha só que bonito. E eu não poderia estar mais feliz neste Nerdmaster Recomenda, porque estou falando aqui com um dos meus ídolos da podosfera nacional. Ele está rindo já, mas ele sabe que é verdade. Uma pessoa que eu admiro muito desde sua estreia lá nos idos do Games on the Rocks, que é o senhor Caio Corraine, do Jogabilidade. Fala, Caio. Olá, personas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Falando sobre as coisas que eu faço na internet, que eu faço coisas pra caralho. E realmente, né, cara, podcast é um negócio que atualmente eu vivo, né, de podcasts e eu tenho muita sorte, na verdade, de ter tantos projetos que deram certo e que as pessoas, né, tipo, se sentem que são projetos queridos, né, tanto né, na época do Games on the Rocks quanto agora no Jogabilidade, que anda dando, né, super certo e é uma das coisas que eu mais me orgulho de fazer. Pra quem não sabe, Caio Corraine, além de ser um podcaster, é um dos mais reconhecidos editores de podcast, inclusive trabalhando, a gente fala, bota assim entre aspas, né, porque pro Caio isso é mais diversão do que trabalho, mas tudo bem. Trabalhando pra gente como, por exemplo, o Braincast, a família toda da galera do Braincast, inclusive o Mamilos! Mamilos. Você gosta muito de editar o Mamilos, não gosta, Caio? Cara, eu acho que é o programa que eu mais gosto de editar, porque por mais que eu aprenda bastante em todos os programas que eu edito, o Mamilos é o mais sério. Então, tipo, eu não sei se eu efetivamente iria atrás de ouvir sobre reforma política, mas como eu tô fazendo isso pro meu trabalho, como eu tô editando o programa, eu vejo a discussão, eu aprendo bastante coisa, né? Agora, só pra gente voltar pro tema deste podcast, que é o Jogabilidade, Sim. acabou de passar um simpático cachorrinho aí nas suas costas. É a Ellie. É a Ellie, a famosa Ellie, Jogabilidade. E para quem não sabe, Caio Corraine e a Patota do Jogabilidade moram junto na mesma casa, correto? Exatamente, a gente divide um apartamento aqui em São Paulo. Inclusive, teve um cidadão que apareceu de vesleio ali no canto, na porta, não deu para definir quem era, mas também não importa, provavelmente era o Sushi, né? Ó, tá passando agora atrás, ó, tá passando atrás de você agora. É o Rick. É o Rick, viu? Pronto, tá bom. Jogabilidade. Sim. Nasceu como? O Jogabilidade, ele nasceu como um projeto do André e do Rick, depois do fim do Nowloading. Pra quem já ouve podcast há muito tempo e se gosta de videogame, né, acompanha a mídia desse nicho, acredito que deve conhecer o Nowloading, né, foi um dos grandes podcasts de videogames aqui do Brasil, e chegou um momento em que, né, tipo, todo mundo já tava num momento pessoal diferente, momento profissional diferente, e eles acabaram indo cada um pro seu lado e tudo mais. Tanto que depois o Diego e o Fernando, também do Nowloading, criaram o Phoenix Down, meio que cada um foi fazer o seu projeto, que meio que acontece naturalmente, né, as pessoas com o tempo, seja por divergência de opiniões, seja por divergência da vida mesmo, né, a vida nos leva para caminhos diferentes, e aí então o Nowloading acabou, e com isso, lá em 2011, o Rick e o André voltaram com o podcast, voltaram, né, com o site, com o Jogabilidade e com o Dash, que era o podcast em que eles basicamente pegavam um jogo específico e debulhavam o jogo, falavam sobre todos os aspectos dele, taranã, e era um podcast muito, se não me engano, no começo ele tentava ser semanal, só que aí depois de um tempo já começou a ser quinzenal, aí depois de um tempo começou a ser mensal, aí depois de tempo começou a sair quando saía, né? Então, aí nisso, um pouco depois, eles convidaram o Sushi pra fazer parte do site, que, né, acompanhava o trabalho também, tava sempre, né, tipo, comentando esse tipo de coisa, e um pouco depois, em 2015, eles me convidaram a fazer parte, né, do projeto, para que a gente fosse reestruturar tudo, porque o Jogabilidade, ele ainda estava, tirando o Vértice, que tinha, assim, uma frequência, os outros projetos do site, eles estavam, né, meio que acontecia aqui, acontecia ali, não tinha frequência, então eu fui convidado justamente para que todos nós nos juntássemos e pensássemos no Jogabilidade de uma maneira para viabilizar isso financeiramente, né, porque
todo mundo tinha empregos, né, tipo, em lugares diversos, e o objetivo era viver do site. E então, né, eles me convidaram em 2015, a gente sentou, a gente pensou em vários projetos diferentes, programas novos, e aí a gente veio com o Patreon, que por muitos meses, nós fomos a campanha mais bem-sucedida brasileira do Patreon. Hoje em dia a gente transferiu para o Padrim, que é a alternativa brasileira, e estamos aí até agora. Falando em podcasts que acabaram, você também saiu de um que era muito afamado, muito querido pelo povo, que era o Games on the Rocks, né? Sim. Eu entrei no IG em 2010, talvez, 2010. Acho que 2010. E eu sempre gostei muito de podcast. Antes de estar no IG, eu tinha feito, né, um projeto, uns pilotos, assim, quando eu estava trabalhando no Continue, lá em 2009, 2008, que eu fiz o podcast do Continue, que era o Continue Play, se não me engano. E eu sempre gostei muito de podcast, né? Então eu falei, é com isso que eu quero. É uma tanto que eu quero ter o meu. Que é meio que eu acho que todo mundo pensa isso, né? Cara, eu gosto tanto de podcast que é fácil de fazer, então eu vou fazer o meu. Aí no IG. Eu acho que eu conheço essa história de assim, eu gosto tanto de podcast, vou fazer né? o meu. Eu acho que eu sou familiarizado com essa pouco, história né? também, né? Parece Um pouquinho. E aí, no IG, teve um momento em que a gente estava reestruturando o site e tudo mais para lançar um site novo. E aí a gente meio que pensou, beleza. Na época, era o Bruno Vazzoni e o Caio Teixeira como os editores, né, do site. E tinha eu, o Gazanazeta e o Henrique Sampaio. E aí a gente pensou assim, a gente falou, poxa, seria legal se cada uma das pessoas tivesse um conteúdo especial por semana, né? Pra chamar gente pro site, pra ter uma coisa lá bacana. Então o Rick começou a fazer colunas, o Gans fazia ótimas entrevistas, e aí eu falei, porra, o que eu vou fazer? Eu não tem uma coisa que eu faça legal, sabe? Aí eu falei, tá aí, eu vou fazer o programa, eu vou fazer o podcast. E nisso, né, a gente criou o Games on the Rocks. A gente começou ele, se não me engano, em setembro de 2010. Eu fui com eles até abril de 2014, eu acho que foi abril de 2014, porque eu completei 4 anos no IG. Daí eu me mudei para Manaus, eu acabei me desligando do programa. E eles continuaram, né, com Games on the Rocks até o meio do ano, se não me engano, até junho, julho ou agosto, sei lá, meio do ano, né, meio de 2014, quando a situação no IG, né, todos os portais hoje em dia, eles estão passando por uma situação de queda de views, de queda de renda, de queda de importância, né? Tipo, o portal hoje em dia meio que não é mais relevante, eu acredito. E isso estava acontecendo com o IG, e a situação do trabalho deles, né, não estava boa o suficiente para manter no IG, e aí eles falaram, cara, vamos sair, vamos fazer algo nosso, e aí eles saíram do IG para fazer o Overloader, né? O Teixeira, o Rick e o Heitor. E aí eles foram fazer o Overloader. Eu fui convidado no final para gravar o último Games on the Rocks e a gente meio que encerrou, né? Tipo, foi um ciclo que teve começo, meio e fim do programa e que eu acredito que trouxe coisas boas para todo mundo envolvido ali. Porque, né, tipo, o Gus sempre trabalhou com podcast, né? Hoje em dia, ele, se não me engano, ele tem um Papo Torto com o PC. O Dogão, ele tá lá no Calibre Lordal, né? Tipo, tá fazendo o trabalho dele, né? Fazendo coisas sobre videogame até hoje, inclusive acho que eles têm podcast também, e o Heitor e o Rick e o Teixeira, eles foram pro Overloader. Então meio que todo mundo que passou pelo Games on the Rocks também foi fazer coisas diferentes, né? Do mesmo jeito que, sei lá, do Downloading a gente teve o Phoenix Down e o Jogabilidade, do Games on the Rocks veio, né, tipo, o Overloader, né, eu vim pro Jogabilidade, o Dogão foi pro Calibre Lorddown, então todo mundo continuou fazendo isso, né, então isso eu acho muito legal, eu acho muito bacana que ninguém saiu pra criar porco no meio do mato, sabe, não, todo mundo continua trabalhando com videogame. Aí você veja como é que a figura de Caio Corraine é uma pessoa generosa, que eu faço esse Nerdmaster Recomenda para recomendar o Jogabilidade, e ele recomenda mais 8 podcasts. Mas é que todo mundo meio que é meio que todo mundo que entrou e saiu da minha vida profissional, sabe? Então, tipo, é muita gente envolvida. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque a gente faz muita coisa, né? Trabalha em muitos projetos, tá envolvido em muita coisa, e muita gente talentosa trabalha com a gente, né? Então, Sim. é muito legal quando você vai vendo, né, que essa teia vai abrindo e vai indo para lugares muito diferentes, né? Tipo, é muito bacana, eu acho muito bacana, tipo, tanta gente foda com quem eu já trabalhei do lado e que hoje em dia tem seus próprios projetos e suas próprias coisas, eu fico muito feliz. Sensacional. Voltando ao Jogabilidade, hoje em dia vocês têm, entre aspas,
aspas, eu chamo de quadros, mas na verdade são programas individuais, Sim. são 6 programas ao todo, né? Quais Sim, são em eles? podcasts são 6, né? A gente tem o canal do YouTube, tem mais um trilhão de coisas lá, só que o nosso core, né? O que a gente faz, o que eu acredito que a gente faz melhor e faz mais é o podcast. Então, no Jogabilidade atualmente, nós temos o Dash, que é o programa mais importante do site, é o programa que é meio que nos colocou na playlist de muita gente, né? Que é basicamente um programa especial falando sobre um tema específico, seja um jogo, seja uma discussão um pouco mais aberta, seja falar sobre desenvolvedores específicos. Então, o Dash é esse programa geralmente mais longo, mais pesado, mais informativo, mais sério. Então, o Dash é o nosso carro-chefe, ainda do lado dos games, né? Porque a gente tem esses dois braços. Eu vou explicar melhor para as pessoas agora. Tem o Dash, tem o Vértice. O Vértice agora, é uma bagunça isso, agora ele é semanal, em que a gente faz, em uma semana, a gente comenta sobre o que a gente tá jogando, porque a gente joga coisas diferentes o tempo todo, a gente trabalha com isso, né? Então a gente tem a possibilidade de ter acesso a diversos jogos. Então a gente, em uma semana, comenta sobre as coisas que nós estamos jogando e na semana seguinte nós comentamos sobre as notícias e discussões assim um pouco mais abertas, mais importantes daquela última quinzena, né? Então a gente tem essa separação. Os de notícias eles são gravados ao vivo, né? São transmitidos pela internet, então tem toda uma interação com o chat, é um programa mais tranquilo, é um programa de, né, mais despojado, mais de brincadeiras e tudo mais, porque, né, tipo, falar de notícias, né? Mas não é, a gente simplesmente não para e fala, essa semana saiu tal jogo. E é isso, foi essa notícia, valeu. Não é, né? A gente discute sobre o desenvolvimento dele, a gente discute, tipo, mas esse desenvolvedor, ele também tá fazendo tal jogo, né? A gente vai discutindo sobre coisas ao redor da notícia também. E ainda do lado dos games, tem o Construindo Mundos, que é um programa meu, que ele é mensal e todos os meses eu entrevisto alguém, né, algum brasileiro, que trabalha com videogames diretamente em uma empresa de desenvolvimento ou freelancers. Então eu falo com artistas, programadores, produtores, mas é uma entrevista, né? Geralmente uma entrevista de 1 hora, para conhecer a pessoa mesmo, né? Falar sobre a carreira dela, as coisas que ela já fez e os projetos que ela já esteve envolvida até chegar no momento profissional que ela está agora, e também para apresentar para diversas pessoas que é possível viver de videogame, é possível se tornar um desenvolvedor, é possível, se você é ilustrador, ó que legal, dá para você trabalhar com videogame, olha a história dessas pessoas. Então, meu objetivo também com o programa é inspirar, né, pessoas que às vezes trabalham em coisas que não gostam tanto ou ainda estão um pouco confusas com o seu direcionamento profissional, né, que a carreira dos games, ela é viável e dá para rolar, tipo, dá para fazer. Esses são os 3 programas da parte de games. A outra metade, ela é uma metade um pouco mais aberta, um pouco mais... Antes de você falar do tema, deixa eu só chamar a atenção para uma coisinha que eu quero recomendar esse episódio, porque a gente também recomenda episódios específicos ótimo, legal. dos podcasts. Eu quero recomendar o Construindo o Mundo 6, que foi com os irmãos Castro, falando da lenda do herói. Cara, que episódio sensacional, porque mostrou, entre outras coisas, o jogo, óbvio, sim, mas a dificuldade que eles tiveram para fazer aquela ideia maluca deles de a música casar com a jogabilidade funcionar de verdade. E foi uma delícia ouvir eles falando sobre como foi difícil fazer essa ideia de maluco dar certo. E deu certo. Sim. Eu adoro esse jogo. Eu amo a Lenda do Herói. Adoro. Meu filho é apaixonado pela Lenda do Herói. Não, agora, e é legal porque tem, né, tipo, a gente tem diversas histórias bacanas que as pessoas, às vezes, elas não, né, elas acompanham por fora, e é legal a gente ter essas histórias, né, tanto pra mostrar que, olha, dá pra fazer, mas é difícil, mas ainda assim, dá pra fazer, né, então fica esse incentivo pras pessoas também que gostariam, né, sonham em desenvolver jogos, tipo, cara, dá pra fazer, olha o tanto de brasileiro que vive disso hoje. Então é meio que por isso que eu vim com a ideia do programa, por isso que eu pensei em fazer essas entrevistas pra, primeiro, humanizar diversos, né, desses artistas, desses profissionais, e também para servir como um ponto de partida, às vezes aquele empurrãozinho que a pessoa precisa para fazer um curso, para fazer uma faculdade, para mandar um currículo louco para uma empresa de fora, sabe? Tipo, cara, vai, só vai. Sensacional. E aí, do outro braço, que é o braço Exato. Cultura Pop, exato. O que tem no jogabilidade?
Sim, é o braço de lá, então, né, o nosso core é games, mas a gente também tem, nós como seres humanos, nós fazemos várias outras coisas. Então, o outro braço, né, os outros 3 programas são exatamente sobre isso. O Linha Quente, ele, né, que a gente discutiu, ele é um programa de perguntas, perguntas estúpidas que as pessoas nos mandam e a gente responde elas da maneira mais absurda possível. E ele funciona... Normalmente, peraí que eu preciso interromper, Ah. porque precisa ser informado aos meus ouvintes e telespectadores do YouTube. São normalmente perguntas do tipo: como ganhar dinheiro das maneiras mais esdrúxulas Sim. e com os poderes mais malucos Sim. possíveis. 9 em cada 10 perguntas são: você tem o poder X, como é que você faz para ganhar dinheiro? Porque a gente... Isso meio que foi evoluindo de uma maneira bem natural, porque a gente é um bando de fudido, né? Ah, não, nossa, a gente vive de internet. Cara, ninguém tá ficando rico aqui não, cara. Então, sempre que a gente fala, ah, não, porra, se você pudesse ficar invisível, ninguém pensa, nossa, eu ia entrar no banheiro das pessoas. Ah, não. A gente pensa, caralho, dava pra roubar vários bancos, né? E aí... E aí vira isso, sabe? A gente sempre falando, porra, ok, como que a gente fica rico com essas merda? Mas, então, o Linha Quente, ele é um programa de humor, né? Tipo, por mais que a gente não seja humorista nem nada, mas, né, a gente é um programa de humor e de improviso. Porque só eu escolho as perguntas e o resto do pessoal da mesa não viu elas antes. Então tem que responder com a primeira coisa que aparece na cabeça. E aí, Caio, né? me faz um favor. Diga. Só fala aquelas 3 frases que você faz para começo do Linha Quente. Cara, deixa eu pegar uma pauta aqui. Pega aí, pega. Eu preciso. Ouvintes, é muito hilário, cara. Ele consegue pegar palavras do vocabulário de 1800 e coxinha e fazer E pra foi ficar exatamente legal. com esse objetivo aqui, ó, quer ver? Porque é engraçado, porque quando eu tava pensando, né, em como que seria o Linha Quente, eu pensei, beleza, vai ser um programa que, entre aspas, oferece conhecimento pras pessoas. Então, nós somos, né? Bota entre aspas. Não, exato. Nós somos, né, tipo, os donos da Streetwise, né, os donos do, né, tipo, a gente manja do rolê e a gente vai falar aqui para pequenas pessoas que vão nos ouvir como fonte de conhecimento. Obviamente que essa é piada. Então eu começo. Você, meu querido párvulo, que tem questionamento sobre o Bruno de Luca. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre sotaques de D&D. E você, minha querida Petis, que está em busca de iluminação sobre heróis de Overwatch. Todos vocês vieram ao lugar certo, não mude canal, abunde-se uma poltrona confortável, porque tá começando Linha Quente. Sensacional, cara. Sensacional mesmo. Muito É bom. bem isso, porque, tipo, e eu falei, cara, eu quero palavras imbecis, porque ninguém usa párvulo. Tipo, eu tenho que confessar que eu tive tem que pegar no dicionário, tá ligado? Eu fui lá, sinônimos.com.br, tá ligado? Sinônimos, aí eu coloquei lá, criança. Aí tava lá, párvulo, petis, lactente, tipo, eu peguei esses. E o objetivo do programa é esse, assim, é tentar, tipo, trazer de uma maneira engraçada, responder essas perguntas. Sempre a estrutura do programa, eu sempre escolho 6 perguntas por programa. É um número muito aleatório, porque, tipo, 6, tipo, não é 5, não é 10, não, é 6. Escolho sempre 6 perguntas por programa, 5 de zoeira e uma séria, né? Que sim, acredite, se vocês quiserem, ouvinte. Existem perguntas sérias. Sim, Você sabe como é que é a internet, né? Mas acaba saindo alguma coisa séria no meio do caminho. Porque geralmente, porque muitas pessoas mandam pergunta pra gente sobre relacionamento, de tipo, porra, eu tô com, sei lá, eu tô com meu namorado, ele não liga pra mim, e eu queria resolver a situação, nanana. E tipo, por mais que seja um programa de humor, né, e esse tipo de coisa, eu coloco sempre uma pergunta séria pra mostrar pra essas pessoas que a gente tá ouvindo eles. E, né, tipo, nós não somos conselheiros de nada, a gente não é especialista em porra nenhuma. Tanto que normalmente no começo do programa você já começa com um disclaimer pra dizer que... Eu coloco disclaimer, esqueçam, não levem a sério nada do que a gente fala nisso aqui. Este é um programa de humor e deve ser encarado como tal. Jogabilidade não se responsabiliza por nenhum conselho que oferece aqui. Eu coloquei isso porque tinha gente que ficava brava, cara. Tinha gente que ficava brava com as coisas que a gente falava. Eu falava, brother, não, mano. Tipo, ó, a gente, obviamente, pergunta séria, a gente responde tenta de alguma maneira responder sério, mas de resto é só a gente zoando o negócio todo. Cara, a pergunta que eu até hoje mais dei risada foi: você tem um botão que se você apertar ganha, sei lá, acho que era R$1.000 por vez que você, e uma pessoa morre. Você vai e aperta esse botão quantas vezes? Não, a gente tava começando a fazer conta de quantas vezes a gente conseguia apertar por minuto. Tipo, sabe? Tipo, não, nossa, as pessoas vão morrer. Foda-se, aperta o botão, cara.
E aí, além do Linha Quente, o que tem mais no braço pop do jogabilidade? Tem o Fora da Caixa, né? Que o Fora da Caixa é basicamente, o objetivo dele é falar sobre tudo que não é videogame, né? Porque como a gente fala, né? Tem vários programas sobre videogame, o canal de YouTube é praticamente todo sobre videogame. Então a gente queria alguma coisa para poder discutir séries, filmes, quadrinho que a gente leu e não tentar ficar enfiando esse tipo de conversa em outros programas. Então, Fora da Caixa é justamente um programa para isso, né? Em que a gente sai da nossa caixa, que é a caixinha dos videogames, a gente sai dela para falar sobre o resto. Então, tipo, em vez de o que vocês estão jogando, é o que vocês estão assistindo? exato, que a gente tá lendo, tipo, se foi, sei lá, fui num restaurante legal e foi assim, sabe? Teve programa em que eu discuti sobre a minha tatuagem que eu fiz agora, eu falei sobre como foi e tal. Então é um programa sobre o resto das coisas que nos cerca na vida. E o terceiro é o Jack, que infelizmente ele vai ser interrompido, porque o Rick, infelizmente, eu era o Rick que exato, comandava o Jack, e o Rick, exatamente, infelizmente, não faz mais parte do jogabilidade, né? Sim, e também que ele era um programa muito trabalhoso, muito trabalhoso. As pessoas acham que não, mas por mais que ele fosse mensal, sei lá, se a gente fosse assistir sei lá, um anime, a gente já discutia, era um programa de animes, né? É a jogabilidade Anime Club Nights. Então, Jack, ele era um programa que a gente falava. Ah, caraca, é isso? Jogabilidade Anime Club Night. Exato. Cara, eu não sabia. É, e aí o objetivo é que assim, eu acho que todos nós, assim, a gente assiste anime, a gente lê mangá, esse tipo de coisa, e só que a gente queria um programa numa espécie de clube do livro para que a gente tivesse ainda mais motivo para consumir, para ler, para assistir. Só que ele é muito trabalhoso porque assistir essas porra demora pra caralho. Então, sei lá, a gente fez Imagina se você fosse fazer um Jack de One Piece. Não, é impossível, saca? Tem obras assim, sei lá, o Full Metal, né? O Full Metal Alchemist que a gente fez sobre o Brotherhood. É longo e é bastante coisa, assim. Tipo, é um negócio que, tipo, você obriga a pessoa a assistir um negócio por, sei lá, 5, 6, 10 horas no mês, sabe? Então ele era bem, bem trabalhoso, mas tem programas ali que eu sou apaixonado, assim, são algumas das coisas mais legais que eu já fiz. Aproveita e cita um, por favor. Aproveita e cita um que você tem gostado muito. Deixa eu ver qual que eu escolheria. Eu acho que o meu Jack favorito é o de Shigatsu wa Kimi no Uso. É o episódio número 9, que é um anime sobre, né, tipo, um casal e ele é pianista, ela é violinista. Porque eu, geralmente, eu assisto o quê? Eu assisto anime, eu leio mangá de porrada, cara. De porrada e de peitinho, tá ligado? Tipo, porque eu tenho 12 anos mentais. Então, foi uma oportunidade de assistir um negócio que é uma obra de arte, cara. É bonito, é emocionante. Eu chorei que nem um condenado. Então, é um dos meus episódios, assim, favoritos. E eu gostava, né, bastante de fazer o Jack, porque a gente assistia coisas bem divertidas e bem diferentes umas das outras, mas ao mesmo tempo, tipo, muito trabalho. Dava muito trabalho e sempre a gente tinha que assistir as coisas corrido, porque a gente faz muita coisa, sabe? Tipo, quando a gente para pra pensar, cara, que outro site que tem 6 podcasts? A gente tem uma média de mais de 2 programas por semana. Tipo, sim. É ridículo, é meio ridículo, tá ligado? Ainda bem que vocês não fazem tudo sozinhos, né? Cada um faz uma parte, isso ajuda pra caramba. Agora, continuando no Jack, só pra poder me botar 2 que eu gosto muito, eu gostei, cara, eu ri muito, adorei muito, foi o Madoka Mágica e o One Punch Man, cara. Porra, no do One Punch Man, então, cara, vocês soltaram os cachorros, né? Não a Ellie, tadinha, deixa ela quieto. Mas vocês soltaram os cachorros nesse episódio, cara, porque eu nunca vi vocês se divertirem tanto falando bem de um anime quando vocês falaram do One Punch Man. Mas também Saitama merece, né? Saitama Sensei merece. É muito bom. E ele foi um ponto fora da curva, tipo, absurdo, porque ele é quase que um anti-shonen. Porque... Pior que é. Não, é como se fosse uma paródia que homenageia o porque gênero. Sei lá, né, pra quem não tá acostumado, sei lá, o shonen esses animes tipo Dragon Ball, tipo Cavaleiro do Zodíaco, em que o objetivo é, tipo, eu sou um lutador, aí eu encontro outro lutador, só que ele é mais forte que eu, então eu vou ficar mais forte, aí eu vou derrotar ele, vai ser legal. E geralmente, né, são os meus animes favoritos, eu gosto bastante, assim, eu gosto de ficar torcendo, porrada nele, E o One Punch Man é o contrário, cara, ele já é mais forte do que todo mundo. E como que eles conseguiram
fazer sabe, tipo, fazer um quadrinho e um anime tão bom sobre um cara que é invencível. Tipo, é muito genial, assim. Não, o que eu acho mais incrível é como é que eles conseguiram fazer aquela webcomic que era medonha. Pois é. A galera conseguiu passar do sofrimento de ver aqueles desenhos medonhos e já tá rolando uns quadrinhos. Você sabe, né? Eu já tô botando. É isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo essa porcaria? Isso aqui é o desenho na web. Era um webcomic. Aí depois que veio, aí apareceu o mangá. Aqui está o mangá. Olha que bonito tá o mangá. Que virou o anime mais ou menos nesta qualidade. Então saiu desta qualidade para esta qualidade. Vocês, olha que coisa sensacional. E é interessante do One Punch Man porque o One, né, que é o criador, ele que desenha, né? Então a versão dele desenha do mangá, entre aspas, né? assim, ele dá uma rabiscada ali, né? Né? A versão dele do mangá tá bem longe já. Aí o Murata, né, que é um ilustrador, assim, acho que é um dos caras mais inacreditáveis, assim. Eu fico absurdado com a arte do Murata. Ele pega aqueles, né, os garranchos do One, ele refaz, né, faz o mangá com a arte dele, e aí depois eles pegam isso e adaptam pro anime. E, cara, é um trabalho, assim, incrível. E realmente foi um ótimo programa também. Caio, para terminarmos essa conversa, aliás, muito obrigado. Essa é uma das conversas mais deliciosas que eu já tive até agora do Nerd Master Recomenda. Por favor, faça o jabá final do seu podcast, do seu programa, o endereço, se tem Facebook, se tem Twitter, joga tudo, que eu boto tudo em papeizinhos aparecendo aqui na tela. Vai lá. Então, se você gosta de videogame e gosta também, né, dessas coisas de cultura pop, de, né, anime, mangá, agora com o falecimento do Jack, eu vou poder falar de mangá no Fora da Caixa. Então eu vou falar de mangá pra caralho, sabe? Porque eu leio muito. Então, de todas essas coisas, né, que meio que são bem próximas, né? Quadrinhos, jogos e também, né, a questão do Linha Quente, que dá pra muitas pessoas. Tem muita gente que ouve Linha Quente que não ouve nenhum outro programa nosso. É muito bizarro, é muito estranho isso. Mas... Eu tenho que confessar uma coisa, eu preciso confessar uma coisa. Os programas do Jogabilidade, é que eu não acompanho só vocês de podcast. Pra falar minha lista de podcast atualmente está com 58 inscrições. Eu sou maluco fazer o quê? Não, eu tô por aí também. Né? Aí o que acontece? Tem podcasts que assim que apipocam e baixam no meu aplicativo, eu já ouço direto. Dos programas do Jogabilidade, só o Linha Quente, assim que baixa eu ouço. Os outros eu vou deixando na fila e eu vou ouvindo conforme eu ouço a galera. Sim. Mas pintou um Linha Quente, maluco, não quero nem saber. Mas tem o Nerdcast pra ouvir. Dane-se, eu quero ouvir o Linha Quente agora. Então, tem muita gente que, né, que só acaba escutando o Linha Quente. Isso eu acho bem curioso, eu fico bem feliz também. Então, né, se você se interessou pelas coisas que eu faço, se interessou pelo que eu disse aqui, o site é o Jogabilidade e o endereço é jogabilidade.de, né? Então, que a gente, quando eles foram registrar o site, inclusive a gente tá até hoje tentando roubar de uma mulher que ela tem o jogabilidade.com.br e ela não vende pra gente de jeito nenhum, cara. E ela não usa essa merda, cara. Raiva dessa mulher. Mas, então, o site é jogabilidade.de. A gente também tem o canal no YouTube, né? Que a gente faz bastante coisa lá. Tem também bastante programa especial, que é o youtube.com/jogabilidade. E em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, só Jogabilidade. Se você só colocar Jogabilidade que você acha a gente. Muito bem. Caio, muito obrigado. Você, como eu já imaginava, é uma pessoa de um coração de ouro, realmente. Eu tenho que falar que sim, eu sou teu fã desde a época do Games on Rocks. Isso não é papo de fanboy, apesar de que parece, né? Freak, né? Desculpa pela aparência freak desse papo, mas é aquele negócio que eu tenho certeza que você também tem. Quando você ouve um podcast há bastante tempo, tu fica meio que íntimo do cara, mesmo ele nunca te conhecendo. E eu acho que é por isso que podcast é uma mídia tão maravilhosa, sabe? Sim. E é por isso que eu digo que eu tenho muita sorte de trabalhar com isso, porque é uma coisa que sempre faria parte da minha vida, independente do que eu estivesse fazendo profissionalmente. Então eu meio que juntei as duas coisas, né? Uma coisa que eu amo muito,
muito, que é a mídia do podcast, tipo, essa maneira com que a gente tem de se comunicar com as pessoas semanalmente e colocando pra elas um pouquinho da gente todas as semanas e trabalhar e ganhar dinheiro com isso, sabe? Então, tipo, pra mim, isso é incrível eu conseguir fazer isso hoje em dia e eu amo podcast, por isso que eu acho que é muito legal que as minhas mãos estejam em tantos, né? Porque edito o GugaCast, Tecnocast, podcast da Riot sobre League of Legends, edito coisa pra caralho pra muita gente e eu acho muito feliz que eu tenho essa possibilidade de fazer a minha vida graças a podcast. É muito bacana isso. É por isso que eu chamei você para esse Nerdmaster Recomenda, porque eu sabia que você seria sensacional nesse papo. Então, queridos ouvintes e espectadores do YouTube, fico com essa por aqui. Vida longa e próspera. Muito bem. Porque, Luke, eu sou seu pai.